Seu Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. O que o senhor estava fazendo quando o senhor falou, acho que eu vou ir para a política? O que aconteceu? Quem te chamou? Como é que foi o começo dessa história? É uma história até interessante, você entendeu? Eu, aqui em 74, nós afundamos o PMDB aqui em Borborema. Certo. O nosso amigo, professor João de Barros Crepaldi, que fundou o PMDB aqui em Borborema. E até, por sinal, fui na máquina de café ali do seu Arcângelo Presoto, Nino Presoto, hoje é o mercado do Brilhantão. Sentado em cima de sacaria de café, o João Crepaldi reuniu as pessoas, na época era o que saiu candidato a prefeito, o Tony Presoto, o Antônio Caracho, que era gerente do banco, como se diz, e os amigos que estavam ali, nós fundamos o MDB. E naquela época até pegaram eu para somar, para ser candidato a vereador, você entendeu? Sim, para juntar no grupo, né? Aumentar o grupo. Então, aquele tempo podia sair o prefeito de um lado, o vice do outro, era interessante isso aí. E na época o Tony perdeu as eleições, né, para o seu Zé Teodoro Puzzi, e aonde que eu também saí candidato a vereador, por incrível que pareça. Naquele tempo, gente inocente, não sabia nem pedir voto, não era, e muito novo, era molecão, recém-casado quase, né? Eu casei em 68, mas em 74, quer dizer, fazia pouco tempo. E faltou 2 votos para me ser eleito. Mas eu não pedia voto para ninguém, você entendeu? Quantos votos sorteio, você lembra? Ah, não lembro, de cabeça não lembro. Mas lembra que faltou 2. Mas eu lembro que nós elegemos bastante, elegemos o professor João Crepaldi, o Zé Fernandes. Tudo daquele grupo que vocês tinham montado ali. O grupo do MDB, você entendeu? Legal. O Burlan, que eu trabalhava com o Tony Presoto. Enfim, foi uma história interessante. E daí fiquei aí, quer dizer, que nesse meio de tempo, eu parti aí para, como se diz, fui criador de frangos, tinha uma chacrinha, comecei a tirar leite, é uma história longa, você entende? Fui contar a história da gente, vai muito longe. E em 82, aí nós fizemos umas reuniões aí, e o saudoso Armando Rodrigues era o presidente do MDB naquele tempo. E era para aquele tempo saiu 3 candidatos a prefeito. 3 do PMDB e 3 da Arena. E então eu era para sair vice de um senhor aqui que era o chefe da Casa da Agricultura aqui, seu Laércio Lozano. E depois, esse senhor Armando Rodrigues foi lá na minha casa à noite, ele sozinho, e ele era um espanhol, falava brabo. Ele falou, você não vai sair de vice do Lozano, você vai na cabeça. Eu falei, mas tá tudo certo, senhor Armando, vai. Era o Riba com o Zé Soares, e o Julinho Pigurim, parece com o Silvio Mazzutti, se eu não me engano, naquele tempo. Eu não, assim, e eu saí com o seu Pedrinho Boaventura, que tinha o mercado aqui. E então nós fomos para a convenção, foi lá no escritório do Julinho Pigurim, nós estávamos na convenção. E aí o senhor Armando Rodrigues, como se diz, olhando para mim, dando sinal eu não falava nada, né? Daí eu peguei e falei, olha gente, já que vai ter a convenção, eu gostaria também de sair candidato a prefeito. Ah, daí deu aquele barulho, aquela conversa e tal. Aí o Lozano falou, não, vai a prefeito, eu vou de vereador, pode ir. Mas e se eu vice? Mas o vice meu vai ser o Pedrinho Boaventura, que eu tinha muita amizade com o Pedrinho. Daí eu falei, então vai buscar o Pedrinho. Daí eu fui buscar o Pedrinho. Ele estava aí na casa dele, fui buscar ele veio. Falei, não, com o Zé Carlos eu saio, não tem problema. Você foi buscar ele lá na casa dele com a notícia, ó, você vai ser meu vice. Ele não estava nem sabendo. Perfeitamente, mas daí o que acontece a história? O Pedrinho saiu comigo, e saiu eu, o Ribamar e o Julinho Pigurim. Nós éramos 3 candidatos em cima do caminhão, assim, fazia o comício junto. O Julinho era número 55, o Ribamar 56 e eu era o número 57. Quer ver?
Eu não sabia nada, inocente, eu era retireiro de leite, falava que eu era leiteiro e tal, e com muito orgulho eu fui leiteiro. E, como se diz, os dois falavam, eu levava escrito, até quem fazia o programa para mim fazer isso aí, ler, era o saudoso Hermes Pichucci, amigão meu também. Ele que mandava os discursos. Isso, perfeitamente, legal. mandava o discurso. Mas naquela época, eu era muito, um molecão, inocente, lá sabia que era político e tal, né? Aí, conclusão, e fomos para a política. Mas eu já tinha, depois da história, eu já tinha feito uma política sem eu perceber. Porque, filho de mecânico, eu dava assistente todinha para os produtores, naquele tempo tinha os tratores, era Massey Fergus, Ford Major, Zetor, Anomag. Então, quer dizer, que a gente estava sempre no sítio dando assistência. Quer dizer, eu estava fazendo uma política... Mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Eu era da igreja, né, como se sempre na missa, fazia parte da congregação mariana naquele tempo, aquela coisa. E depois também trabalhei no Banco Novo Mundo, aí 3 anos, de 66 a 69. Então, você vê, o banco ajudou também, muito. E a igreja também, onde ela pende, ela ajuda muito mesmo. Com sabe? certeza. Qualquer congregação, ainda mais, eu era bem ligado à igreja, fazia parte de cursos, aquelas coisas e tudo. E foi aonde que eu tive mais votos que eles. Então fui eu eleito, você entendeu? Que ano foi esse ano da eleição? Foi em 1982. 82 foi seu primeiro mandato. Mandato. Quer dizer, nós ganhamos a eleição em novembro e eu assumi em março ainda. O tempo era assim, né? Não era primeiro. E era o seu Zé Teodoro Puzzi, conhecido por seu Zé Benigno, que me antecedeu, né? E daí, nesse meio de tempo que eu ganhei as eleições, eu falei, meu Deus do céu. Isso que eu ia te perguntar. Você já falou, você estava bem molecão ainda, fez ali com o grupo organizou, já estava com a política feita, muita gente que o senhor conhecia. Do nada, você é prefeito. E aí? Como é que foi? Aí é o seguinte, aí Deus que me iluminou, me acendeu a luzinha. Eu era muito amigo de um rapaz que tinha um sítio vizinho meu aí, Zé Gonçalves, de Itápolis. Ele era assessor do prefeito do Major, lá em Itápolis. E me deu uma luz aí, eu falei, eu vou bater um papo com o Major, porque eu não tenho noção de prefeitura, coisa nenhuma, você entendeu? E daí eu peguei, parti lá para Itápolis, falei com o Zé Gonçalves, o Major me atendeu, muito bem, fiquei lá da 1h da tarde até umas 6 horas, fiquei lá umas 5, 6 horas com ele me dando as coordenadas para mim, você entendeu? Curso rápido. Curso rápido, né? Até umas palavras que ele me disse e que eu guardei muito comigo, você entendeu? Quais eram? Ele pegou e falou o seguinte, as primeiras palavras que ele falou para mim, ele falou, Biasotto, você tem 6 anos pela frente. Era 6 anos. Naquela época era 6, né? Isso, o último mandato meu foi... Não, o primeiro foi e o último mandato, 6 anos, né? O seu Zé Teodoro também foi 6 anos. Ele falou, tem 2 coisas que eu vou dar uma dica para você. Você dá uma verificada, como é que está a cidade, faz um recadastramento. Se você tiver que subir os impostos, aquelas coisinhas, tudo, você já sobe já no... Porque esse projeto que você está nele, como você disse, esse orçamento não é seu. Então você coloca no orçamento, se tiver que subir os impostos, água, isso, porque aqui é serviço de água autônomo, né? Sim, sim. Naquele tempo era muito barato, eu sofri muito na época. E se tiver que corrigir, você corrige, né? Porque a hora que você sortar o seu IPTU corrigido que for caro, o povo vai te esmagar. Mas não vai te esmagar, né? E outra coisa, você tem que mostrar para o povo obras. Deixa que o povo fala, mas vai mostrando obra. Quanto mais eles falam, mais obras você tem que fazer. E aquilo me deu uma força tão grande, e Deus sempre presente para a gente, e foi onde que nós subimos bastante os impostos aquele ano, deu uma corrigida boa, porque era muito barato, muito defasado, barato. Né, você fala, tipo, não dava... Borborema não faltava água, tinha que corrigir tudo isso ainda, entendeu?
E daí outra coisa que ele falou para mim, que eu guardei muito bem, falou, quando você for administrar, você sentar na cadeira de prefeito, você abre a gaveta e põe o seu coração dentro da gaveta. E administra para o povo. Você vai ser prefeito de Borborema, você não vai ser prefeito da Arena e nem do PMDB. Você é prefeito de Borborema, né? Interessante isso aí. Então, quer dizer, eu usava até a sigla PMDB, né? Prefeitura Municipal de Borborema. Né? Fazia esse paralelo, legal. E daí fomos à luta, como eu te falei, atrás disso, daquilo. E aí a gente levou muita sorte, como eu disse no começo, o governo Montoro. Aí nós tivemos uma reunião que o Montoro chamou para um jantar todas as regionais que fosse jantar com ele lá no Palácio dos Pratos, em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, que levasse 3 reivindicações, cada município, que durante o governo dele ele ia atender as 3 reivindicações, não levasse 4, que era 3. Tem que ser 3. E naquele tempo eu pertencia para a regional de Ribeirão Preto ainda, depois que passou Araraquara. Uhum. Até foi onde que eu conheci o Wagner Rossi, que me ajudou muito e tal. E eu levei na área da saúde, hospital. Primeira reivindicação. Das 3, né? E depois na área da educação, pedi o Dom Gastão, que certo. As professoras estavam pedindo há mais de 20 anos o Dom Gastão. E na terceira, eu pedi a comarca para Borborema. Comarca do fórum, né? Isso, na área da justiça, comarca. E Montoro atendeu as 3 durante o meu mandato, entendeu? Logo veio aí para o caso que eu falei aí do seu Félix, para fazer o Dom Gastão. E o Wagner Rossi sempre junto, presente. Aquele terreno onde está a escola era da prefeitura. Vocês compraram o que foi feita a quadra, é isso? Não, tudo era o Manuel Reis, que é entendi. Eu troquei com ele, como eu disse, né? E depois, na área da educação, foi o Dom Gastão. E na justiça eu pedi a comarca para Borborema, que Borborema era de Itápolis. Dependia para Itápolis. Era comarca. Então foi os primeiros passos, né? E consegui inaugurar o hospital, o Dom Gastão, e a comarca ficou aí, sempre pedindo alguma coisa, mas o início foi nosso. Até quem estava comigo nessas 3 reivindicações, você vê como é que era tão inocente. Eu fui para São Paulo e quem foi comigo foi o Calvanale, trabalha na prefeitura. Sim. E foi comigo, eu e o Calvanale, que entregamos essas 3 reivindicações. Você vê, a gente era tão inocente que não tinha esse negócio de fotografia, põe jornal, põe nada, entendeu? Eu peguei aquele estilo do Jânio Quadro, né? Ele fazia uma ponte, falou, o senhor não vai inaugurar a ponte? Falou, mas já está transitando? Tá, já está transitando, então está inaugurado, não precisa perder tempo de lá. Então é isso aí. No começo você não estava com esse feeling da política ainda.